Ele tinha um forte cheiro de álcool e olhar vidrado. Eles encontraram 39 latas de cerveja vazias no barco do Sr. Kite, sendo que 7 delas parecem ter sido abertas com um tiro. Uma menina de 10 anos morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois que as autoridades disseram que um homem embriagado bateu seu barco nelas no Lago Harris, na Carolina do Norte. O motorista, já acusado anteriormente de dirigir alcoolizado, enfrenta agora várias acusações. E o proprietário do barco também foi acusado por permitir que ele operasse a embarcação enquanto estava sob efeito de álcool. Essa é a acusação. Esses são novos detalhes chocantes que estão surgindo, incluindo uma grande quantidade de álcool a bordo e uma suposta tentativa de fuga. Vamos analisar tudo isso agora com um ex-detetive no Sidebar, apresentado pela Law e Crime Network. Eu sou Jesse Weber. Essa história é uma tragédia impensável e evitável. É disso que estamos falando. É uma situação que, se tratada de forma diferente, talvez nunca tivesse chegado ao Sidebar e não estaríamos discutindo isso. Era para ser apenas um dia de verão despreocupado no Lago Harris, no condado de Chatham, Carolina do Norte. Um dia em que crianças brincam na água e famílias aproveitam o sol. Mas, em vez disso, no sábado, 2 de agosto, essa paz foi destruída. Em um instante, quando um homem supostamente gravemente embriagado bateu seu barco em um grupo de banhistas. Uma jovem garota morreu e outra mulher sofreu ferimentos tão graves que sua perna precisou ser amputada. Isso é mais do que horrível. De acordo com a polícia, por volta das 16h30, Quentin Kite, de 40 anos, que já tinha uma condenação anterior por dirigir alcoolizado, operava um barco lotado com ao menos 10 pessoas, incluindo ele rebocava uma boia que carregava 2 pessoas. Brooklyn Carroll, de 10 anos, aluna da 5ª série de uma escola local, estava nadando perto da margem com amigos e familiares. E entre o grupo estava Jennifer Steele. Ela é assistente social e mãe de uma das amigas de Brooklyn. E então, do nada, foi quando a tragédia aconteceu. As autoridades dizem que Kite estava tentando fazer uma curva quando a hélice do barco atingiu os nadadores, matando Brooklyn e ferindo gravemente Jennifer. A perna dela teve que ser amputada devido à gravidade dos ferimentos. Quando a polícia chegou, Kite aparentemente havia retornado à rampa pública para barcos da área de acesso Cross Point. E foi lá que as autoridades fizeram contato. Eles o prenderam. Uma amostra de sangue foi coletada. Ela foi enviada para análise. Os resultados ainda não foram divulgados. Porém, na segunda-feira, 4 de agosto, Kite fez sua primeira aparição no tribunal. Foi nesse momento que detalhes ainda mais chocantes começaram a surgir. Chegaremos a eles em instantes, mas primeiro, as acusações. Kite está sendo acusado separadamente por cada uma de suas supostas ações, tanto por causar a morte da Brooklyn Carroll, de 10 anos, quanto por causar os ferimentos que mudaram a vida de Jennifer Steele. Então, para Brooklyn, um mandado de prisão afirma que Kite, abre aspas, de forma ilegal, intencional e criminosa, operou uma embarcação nas águas deste estado, a saber, Lago Chiron Harris, sob a influência de uma substância entorpecente, causando de forma não intencional a morte de outra pessoa, a saber, Brooklyn May Carroll, sendo a causa próxima da morte a prática do crime de conduzir embarcação sob efeito de substância entorpecente. Para ser acusado desse crime, segundo a lei estadual, os promotores precisam provar que alguém foi morto, que o condutor estava sob efeito de substância entorpecente e que esse efeito causou diretamente o dano. A segunda acusação é uma contravenção, conduzir embarcação sob efeito de entorpecentes. O mandado afirma que Kite operou ilegalmente e intencionalmente um barco no lago da Carolina do Norte, estando sob influência de substância entorpecente. Quanto a Jennifer, Kite enfrenta uma acusação criminal separada. Desta vez, o mandado alega que Kite operou de forma ilegal, intencional e criminosa uma embarcação motorizada nas águas deste estado, neste lago, enquanto estava sob a influência de uma substância entorpecente, causando, sem intenção, ferimentos graves a outra pessoa, obviamente falando sobre Jennifer. Ele também enfrenta uma acusação de contravenção por operar um barco imprudentemente.
De acordo com o mandado, Kite operou de forma ilegal e intencional seu barco motorizado, um Tig Wake Boat verde com pintura salpicada, nas águas deste lago de maneira negligente, colocando em risco a vida de Jennifer ao não olhar para frente na direção do deslocamento, enquanto operava a embarcação motorizada e estando sob efeito de substâncias no momento da operação. Não olhar para frente é um detalhe muito significativo aqui. Por quê? Porque, de acordo com o promotor do Condado de Chatham, Jeff Neiman, esse é um ponto-chave do que deu errado. No tribunal, em 4 de agosto, Neiman revelou que várias testemunhas afirmaram que Kite observava as pessoas que rebocava no momento do acidente. Mas não foi só isso que descobrimos. Veja o que ocorreu no tribunal. Ele apresentava um forte odor de álcool e óleos vidrados, apesar do fato de que houve alguma tentativa de retirar recipientes de álcool do barco. Eles encontraram 39 latas de cerveja vazias no barco do Sr. Kite, das quais 7 pareciam ter sido abertas com um tiro. Eles também encontraram 50 recipientes de álcool que estavam do lado de fora do barco. Considere isso por um momento. 39 latas de cerveja vazias, 7 aparentemente abertas a tiros, totalizando 50 recipientes do lado de fora do barco. Havia várias pessoas a bordo desse barco, e a quantidade de álcool encontrada é excessiva considerando o número de passageiros. Mas mesmo assim, uma quantidade impressionante de álcool. E justo quando parecia que o caso não podia ficar mais perturbador, acontece outra reviravolta dramática, outra prisão. Vamos chegar a isso, mas antes, quero chamar um convidado especial aqui no estúdio, amigo do programa, detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York e co-apresentador do podcast Gold Shields. Espero que todos confiram. Tom Smith, é bom te ver. Obrigado por dedicar seu tempo. É um prazer, como sempre. Investigar acidentes de carro, especialmente aqueles envolvendo direção sob influência de álcool ou drogas, é um tipo de caso comum. Quando você está lidando com um barco, como é diferente? Não é você faz da mesma maneira exata. É operar um veículo, seja em um barco, na água ou em uma estrada, do mesmo jeito quando você está sob influência. O caso ou a investigação não vai mudar. Mesmo que os resultados do exame de sangue não estivessem imediatamente disponíveis, eles ainda assim fazem as prisões. O que isso te diz sobre as circunstâncias que levaram a essa prisão? Eles estão certos, sabem o que aconteceu e a causa da morte. Eles sabem as circunstâncias que levaram a isso, né? O que esse indivíduo fez e a negligência. Como você disse, a palavra perfeita que usou foi evitável. Isso já é suficiente para mantê-lo preso e acusá-lo. Assim que os exames de sangue saírem, as acusações deles vão ser agravadas. Eles precisam testar as latas para ver quando foram abertas e quando foram consumidas? Será que as latas de cerveja vazias eram de uma ocasião anterior e não daquele exato momento? Talvez eu esteja forçando um pouco, mas estamos... Provavelmente não. Isso vai ser tratado nas entrevistas com as outras pessoas no barco e até mesmo com ele mais tarde, quando tiverem a oportunidade de sentar com ele e entrevistá-lo, se ele estiver disponível para isso, sobre o número de cervejas que foram consumidas naquele dia, as latas e tudo mais. Como você processa a cena e consegue entrevistas com as pessoas envolvidas ou que testemunharam o ocorrido? Afinal, o tempo é essencial, especialmente em um caso como este. Bem, é importante porque se você quer fazer tudo direito, você quer um caso sólido. Então você vai voltar e conseguir o máximo de pessoas que testemunharam ele dirigindo ao redor daquele lago que puder. Entreviste barqueiros, nadadores e pessoas no cais que tiveram contato com ele, pois nunca se sabe o que alguém pode revelar. Ele pode ter chegado lá embriagado, então você quer encontrar as pessoas que realmente o viram chegando e talvez interagiram com ele. Então todos os envolvidos que possam ter presenciado algo serão entrevistados. Talvez vídeos de celular, embora improvável naquele ambiente. É diferente de um acidente de carro em um cruzamento. Há câmeras por toda parte, não é? Imagino que na água seja diferente. Você ficaria surpreso. Isso fará parte das perguntas durante as entrevistas. O que você viu? Como você viu? Quando você viu? Estava com seu celular? Gravou algo? E em relação à lembrança disso, sabe, estou tentando entender exatamente o que aconteceu. É um evento extremamente traumático. Ao entrevistar testemunhas, é essencial considerar esse aspecto. Como você avalia uma situação que ocorreu de forma muito rápida
e traumática, buscando obter todos os detalhes do ocorrido. Bem, você leva o seu tempo e está, consciente do que aconteceu e do impacto, cada pessoa é diferente. Um evento traumático, mesmo que não presenciado diretamente, pode impactar uma pessoa de forma diferente de quem o vivenciou. Então, durante as entrevistas, esteja ciente disso e vá com calma, pois você quer obter o máximo de informações possível. Então, você não quer pular nada, você não quer apressar nada, então apenas vá com calma. Eu não sei o que é necessário para conseguir uma licença de navegação ou para poder operar um barco, mas deveria haver o mesmo nível de regulamentação e licenciamento que existe para dirigir um veículo motorizado? Ou como isso funciona? Sim, deveria haver, e existe. Você realmente precisa de uma licença de navegação. Tem uma prova escrita que você precisa fazer. E dependendo do estado, talvez um teste prático de operador. Nesse caso, não tenho certeza do que aconteceu. Se havia crianças no barco, aliás, não era o barco dele, falaremos sobre isso. Se as crianças estavam no barco que ele operava, pode haver acusações de colocá-las em perigo. Isso pode impactar o caso de alguma forma. Se a ideia era que ele estava operando sob influência, você se pergunta se ele pode acabar enfrentando mais acusações. Olha, se eu fosse o detetive, conduzindo isso, ou o promotor de justiça, eu o acusaria de tudo o que pudesse, porque você precisa ser responsabilizado por suas ações. Nesse caso, ele deve ser responsabilizado no mais alto nível por suas ações, por tirar uma vida e pela lesão grave que causou a outra mulher. Tudo o que for possível, ele deve ser acusado, inclusive de agressão se colocar em risco o bem-estar da criança dela. E o ponto crucial destacado pelo promotor foi para onde ele estava olhando, certo? Essa é a parte negligente. Você tem que operar o veículo com segurança. Você não está indo para trás, está indo para frente. Então você tem que olhar para frente para garantir que não há um barco, uma pessoa, qualquer um, na sua frente. E obviamente ele não fez isso. Sobre responsabilidade potencial, houve mais uma prisão nesse caso. Uma segunda pessoa está sendo acusada em relação a essa tragédia. E essa mulher é Anne Marie Flanagan, a proprietária do barco. A polícia afirma que Flanagan e Kite estavam se relacionando. De acordo com o mandado de prisão, ela enfrenta acusações de causar morte ou ferimentos graves por conduzir embarcação sob efeito de álcool e operar o barco intoxicada. A questão é que, diferente de Kite, o suposto envolvimento dela não inclui dirigir alcoolizado. Não se trata dela estar operando esse barco. Trata-se de permitir que outra pessoa, supostamente nessa condição de incapacidade, faça isso. A acusação número 1 alega que Flanagan permitiu que Quentin Gregory Kite operasse uma embarcação motorizada no lago Sharon Harris enquanto estava sob a influência de uma substância incapacitante, causando sem intenção a morte de Brooklyn May Carroll, sendo a causa próxima da morte a prática do crime de conduzir embarcação sob efeito de substância incapacitante. A segunda acusação é semelhante, porém focada em Jennifer. O documento afirma que Flanagan permitiu que Quentin Gregory Kite operasse uma embarcação motorizada nas águas sob a influência de uma substância incapacitante, causando lesão corporal grave, não intencional, em outra pessoa. A acusação número 3 é uma contravenção, alegando que Flanagan ajudou e incentivou a operação de uma embarcação motorizada nas águas da Carolina do Norte, neste lago, enquanto estava sob a influência de uma substância incapacitante, referindo-se novamente a Jennifer. Então você vai para quarta-feira, 6 de agosto. No tribunal, Flanagan compareceu pela primeira vez, onde os promotores alegaram que ela deveria ter percebido a incapacidade de Kite, ou a suposta incapacidade, e o impedido de assumir o controle da embarcação. E o que torna essa alegação ainda mais condenatória é que, de acordo com os resultados de um teste do bafômetro, Flanagan marcou 0. Ela não estava nem um pouco alcoolizada. Nessa audiência, os promotores e advogados de defesa discutiram sobre o papel dela no ocorrido. Surgiram novas alegações surpreendentes, incluindo uma suposta tentativa de fuga do Estado. Quando ela perguntou se Brittany Sigmund deu uma declaração falsa e enganosa para as autoridades. Na ligação, a senhorita Flanagan disse que pretendia sair da cidade e se mudar para Wisconsin. Agora, a defesa de Flanagan apresentou uma visão bem diferente. O advogado dela ressaltou que ela é enfermeira de combate e tentou ajudar as vítimas logo após o acidente. Ela correu até as vítimas neste caso. Ela ficou com as vítimas deste caso prestando
Certo, Tom. O que você acha do papel dela ou do suposto papel dela em tudo isso? Concordo. Afinal, esse é o seu barco. Você é responsável por tudo que acontece nele. E as medidas preventivas que ela poderia ter tomado para que ele operasse aquilo nas condições em que estava são de responsabilidade exclusiva dela. Aquele barco poderia ter parado, ela poderia ter assumido o controle, pois sabe pilotar seu próprio barco, mas não o fez. Tom, o grande ponto aqui, o promotor Neyman, isso é algo que foi apresentado, que Flanagan supostamente enganou a polícia. Citação. Depois ela escreveu uma declaração enganosa, dizendo que foi chamada ao local após o acidente e não testemunhou. Neyman disse ao tribunal que o consumo estava acontecendo bem na frente dela. O que você acha disso? Sim, eu concordo com isso. Sabe, você tem que ser sincero. Sabe, quando a vida de alguém acabou de ser tirada por algo que você possui, eu não entendo não ser sincero. Isso sempre é um sinal de alerta, obviamente, sobre o seu papel em algo assim. Então eu concordo com tudo o que o promotor está fazendo e indo atrás dela 100%. O que seria necessário para construir um caso contra ela, por assim dizer? Quero dizer, você acha interessante que ela ainda não tenha sido acusada de, sabe, obstrução ou manipulação de provas? Não tenho certeza se isso resultaria em algo com base nas acusações do Estado, mas, pelo que sei, por enganar a polícia ou supostamente enganar a polícia, ela não está enfrentando nenhuma acusação em relação a isso, pelo que posso ver. Quero dizer, eles vão ter que investigar. Declarações falsas, advogados? Eles vão ter que investigar isso a fundo e ver, sabe, né, o quanto essas declarações foram enganosas. Você realmente desviou a atenção da polícia de você? Tudo isso será considerado. Mas sabe de uma coisa? Acho que esse é um clássico acordo judicial. O que vai acontecer? Você vai evitar a prisão. Faremos um acordo, seja testemunha do Estado, conte tudo o que aconteceu e o que ele fez. E isso é meio que um clássico que leva a isso, e é para onde eu vejo isso indo. Bem, considerando que, segundo relatos, ela marcou 0.0 no bafômetro, como isso entra na investigação? Bem, sabe, tudo bem. E isso... Teria sido melhor. Quero dizer, isso teria ajudado? Não, seria pior, pois você não pode se apoiar em eu também estava meio intoxicado e não sabia o que ele estava bebendo. Isso não é minha responsabilidade. Quando você não bebeu nada, sabe, e não há sinais disso, você está claramente pensando com clareza e vendo o que está acontecendo na sua frente e deixa acontecer. Aliás, do ponto de vista legal, quando dizemos que alguém está auxiliando e sendo cúmplice, a alegação de que ela estava auxiliando e sendo cúmplice no contexto de condução sob efeito de álcool, o que exatamente isso significa? Isso é ela permitir que as ações aconteçam e não impedir de forma alguma. Ela está vendo ele beber. Com base nos depoimentos das testemunhas, como foi o restante da viagem antes do motorista atropelar as pessoas? Ele chegou perto de mais alguém? Quase aconteceram outros acidentes? Tudo será revelado após a conclusão e compilação dessas entrevistas. Não sabemos o que aconteceu antes disso. Todos estão focados no evento horrível que tirou a vida dessa garota, mas o que levou a isso? Será que houve outras situações parecidas que ela, sabe, ficou ali sentada e viu acontecer? E os promotores também alegam, então, não só que ela, sabe, não fez nada para impedir isso, que ela pode ter enganado a polícia ou não forneceu informações totalmente precisas, mas que ela tentou fugir do estado. Acho que eles disseram até que ela estava tentando ir para o Wisconsin. Na sua experiência, o que isso te diz? E como isso influencia, digamos, na fiança ou no andamento desse caso? Essa é uma acusação séria. Falamos sobre a consciência de culpa dele, no caso. Sim, eu concordo com isso. Sabe, quando você tenta fugir e sair de uma área depois de um incidente, isso não vai pegar bem para você. Isso sempre parece culpa ou consciência de culpa, como você acabou de dizer. Quanto à fiança, parte das audiências leva em conta a capacidade do réu de talvez fugir do Estado. Agora isso vai aparecer. Exatamente. O juiz tomará essa decisão. Preciso falar com você sobre mais um detalhe preocupante desse caso. Voltando ao Kite, aparentemente essa não foi a primeira vez que ele teve problemas com a lei. Na verdade, ele tem um histórico que inclui uma acusação prévia de dirigir embriagado e outras alegações sérias. Conforme registros judiciais analisados pela ABC-11, Kite foi acusado de dirigir embriagado em 2009 no Novo México. Ele se declarou culpado sem contestação e foi obrigado pelo tribunal a completar um programa educacional sobre dirigir embriagado.
Avançando para 2023, Kite teve problemas legais novamente, desta vez por um suposto atropelamento e fuga em dezembro que teria deixado um morador ferido. Tom, essas acusações ainda estão pendentes, mas uma pergunta me intriga: como ele foi autorizado a operar um barco? Como ele foi? Você está absolutamente certo. Quero dizer, sabe, você tem que ser, de novo, responsabilidade. É disso que se trata. Se você é preso por algo assim, seu futuro precisa ser responsabilizado por isso. E nesse caso, não parece ser assim. Mas, sabe, o que preocupa são as leis na Carolina do Norte quando se trata de processos judiciais e de trazer prisões anteriores. Como em Nova York você não pode. Prisões e crimes anteriores não vão ser apresentados em um julgamento em Nova York. Isso depende do que acontecer e da jurisprudência na Carolina do Norte. Será interessante. Do ponto de vista investigativo, você ainda investigaria isso? Você revisaria esses incidentes passados para ver como eles se correlacionam com as acusações atuais e faria comparações? Isso é algo que você investigaria? Ah, com certeza. Tudo isso leva a um histórico desse mau comportamento, sabe? E alcoolismo e decisões horríveis. Sabe, dirigir sob efeito de álcool, seja em um carro ou em um barco, é uma decisão consciente. Você pode parar. Você não precisa continuar bebendo e entrar em um carro ou em um barco. Se isso faz parte do passado dele, será levado em consideração. E se ele for condenado no final, isso também vai prejudicá-lo. Há uma falha no sistema que permite que isso ocorra? Existe uma brecha que permitiu que um cara com esse histórico, mais uma vez, conseguisse de alguma forma operar esse barco. E novamente, eles estão discutindo quem pode ser responsável, não apenas ele, mas Flanagan também. É muito difícil prevenir certas situações. Eu cubro constantemente casos sobre violência doméstica e ordens de proteção. Esse pedaço de papel nem sempre impede que as coisas aconteçam. Olhando para trás, é fácil falar. Às vezes você não tem uma bola de cristal. Há um limite para o que se pode fazer. Alguém pode ser solto, sob fiança, em um caso criminal menos grave e depois acabar cometendo um crime mais violento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer essa pergunta, considerando que ele não tem um histórico de roubo de joias. O que ele foi acusado no passado é assustadoramente parecido com as acusações atuais. Você está certo. O sistema de justiça criminal tem muitas falhas e brechas para atividades criminosas passadas que não são totalmente ignoradas, mas tratadas com mais indulgência. Ou você sai sob fiança, e aí o crime pelo qual a pessoa foi acusada inicialmente acontece de novo, só que em um nível ainda pior, sabe? É a mesma coisa. Ele foi pego e preso por dirigir alcoolizado. Ninguém se feriu. Mas agora as mesmas ações levam à morte de alguém. O que as famílias deveriam pensar em relação ao futuro delas, sabe? Vítimas de crimes. Você tem a família da Brooklyn, que agora está lidando com a perda dela. Jennifer e sua família estão lidando com seu ferimento grave. Vítimas de crimes, famílias de vítimas de crimes. Como será o futuro delas? Bem, uma montanha-russa emocional. Você vai passar por tristeza, raiva, indignação durante todo esse processo, sabe? Por causa das prisões anteriores dele. Os promotores, sabe, passar pela preparação para o julgamento. É difícil quando você perdeu alguém, porque você tem que reviver tudo isso. Você precisará revisitar a história repetidamente, não será um evento único. Sabe, eles vão ter que reviver isso pelos próximos X meses ou pelo tempo que esse julgamento ou os procedimentos criminais durarem. E é muito difícil fazer isso. E o promotor precisa estar atento a isso. Os detetives que estão envolvidos nisso também vão estar lá. Então todos precisam ter compaixão pelo que essa família vai passar. Vamos focar nisso. Encerramos aqui, pois, após esse trágico acidente, 2 campanhas no GoFundMe foram criadas para apoiar as famílias das vítimas nesse momento devastador. A família de Brooklyn Carroll compartilhou uma mensagem comovente em sua página de arrecadação no sábado, 2 de agosto. Nossa família vivenciou uma tragédia inimaginável com a perda repentina e devastadora da nossa doce Brooklyn May, de apenas 10 anos. Brooklyn iluminava todos os ambientes com seu sorriso contagiante, coração amoroso e espírito que tocava todos que a conheciam. Seu riso, bondade e energia trouxeram muita alegria para sua família e amigos. Agora seus pais, Kim e Matt, estão enfrentando o pior pesadelo de qualquer pai. Diante desse momento doloroso e avassalador,
queremos aliviar um pouco do fardo financeiro para que possam se concentrar no luto e em homenagear sua linda vida. Esta vaquinha ajudará o Yayu a cobrir despesas e o tempo afastados do trabalho, para que não precisem se preocupar financeiramente enquanto lidam com essa perda devastadora. Toda a quantia, mesmo pequena, fará diferença. Se você não puder doar, por favor, considere compartilhar esta página e manter nossa família em seus pensamentos e orações do fundo do coração. Agradeço seu amor, apoio e compaixão neste momento tão difícil. Vamos nos unir para homenagear Brooklyn e ajudar sua família a encontrar força e paz. Agora, de maneira semelhante, a família de Jennifer, especialmente seu marido Justin, está enfrentando um caminho longo e difícil pela frente. A campanha deles no GoFundMe descreve os imensos desafios que ela enfrenta. Jennifer inicia uma difícil jornada e sua família, especialmente seu marido Justin, está fazendo tudo para apoiá-la, mas eles precisam de ajuda. O peso emocional e financeiro é enorme e qualquer apoio fará uma grande diferença em sua recuperação. Todos os fundos arrecadados por meio desta campanha irão diretamente para apoiar Jennifer e sua família. As doações serão destinadas a despesas médicas e cirurgias. Jennifer está passando por múltiplas cirurgias, tratamentos médicos, reabilitação e terapia. Jennifer precisará de muita terapia e reabilitação durante sua recuperação. Cada contribuição, independentemente do valor, apoiará Jennifer diretamente em sua jornada de recuperação. Sua bondade significa tudo para Jennifer e sua família agora. Em uma breve declaração, a família de Brooklyn expressou gratidão e dor dizendo: "No último sábado, nossas vidas foram destruídas quando nossa filha Brooklyn morreu devido aos ferimentos sofridos ao ser atingida por um barco enquanto nadava no lago Sharon Harris. Agradecemos o apoio que recebemos de nossa família, amigos e até desconhecidos enquanto lamentamos juntos. Pedimos privacidade." E Tom, para finalizar, agora existe o processo criminal. Fico me perguntando o que seria melhor. Seria melhor se ele se declarasse culpado? Talvez seja melhor tentar um acordo para evitar o julgamento. Assim, eles não precisariam passar por isso nem testemunhar. Eles não precisariam ter um júri na galeria, ver ferimentos, fotografias e coisas assim. Ou será que justiça é levar isso a julgamento e deixar um júri decidir o que está acontecendo? Você sempre pensa nas famílias das vítimas e no que elas passam. Imagina que Jennifer teria que testemunhar. Ah, sim. Sabe, tirar o peso de testemunhar durante um processo criminal é sempre o melhor, especialmente em circunstâncias horríveis como essa, quando envolve uma criança e também outra vítima. Espero que o promotor mantenha contato com as famílias e discuta possíveis acordos, evitando surpreendê-las com algo inesperado. Que eles participem do processo e decidam o que querem fazer. Isso será importante daqui para frente para ambos os lados. O que cada um quer ou o que é melhor para todos. Tom Smith, bom te ver. Obrigado por dedicar seu tempo. Sempre um prazer. Espero que todos possam conferir Gold Shields. É um ótimo programa. Ouçam mais de Tom Smith. Quem não quer, obrigado. Muito obrigado por me receberem. É tudo por agora no Sidebar. Muito obrigado por estarem conosco. Como sempre, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify ou onde vocês ouvirem podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.